Oi, Ruth. Oi, Tudo bem? Ótimo. Então, Ruth... Tirando tudo que não presta, está verdade. muito bom. Então, hoje nós vamos começar nosso encontro de uma forma diferente. É uma sugestão que nos deram, para a gente fazer uma pauta do que vai ser dito hoje aqui, o que você vai trazer para a gente. Então, vou fazer uma breve menção aos temas, e começando com um tema que eu mais gosto, que é sobre o clima, que tem novidade. Uma novidade é uma bombástica. Depois vamos falar sobre a morte, né, do líder espiritual do Chas. Vamos falar sobre a nova tensão com o Hezbollah, o acordo com o Irã, sobre o atentado terrorista de 3 mulheres palestinas, só que pelo jeito não foi um atentado terrorista, e sobre o embaixador na Turquia, embaixador israelense na Turquia, e vamos fechar com política nacional e política internacional, no caso, a Ucrânia. Tá certo? Tudo bem. Então, vamos começar aí com a notícia... Com a notícia do clima é que ontem choveu bastante. Foram medidas 10 milímetros de chuva em poucas horas, é muita coisa aqui em Israel, em termos de Israel. Só que essa chuva ela caiu só no norte. Atingiu Ramat Golan, a Galileia, e partes do resto do norte de Israel, e durou alguns minutos. Agora, chuva forte, choveu Me explica isso. Isso é um fator inédito ou já aconteceu isso anteriormente? Não. O Serviço de Meteorologia explicou que cada 4, 5 anos isso acontece, só que a gente esquece. Né? Mas diz que há 4 anos também aconteceu, choveu muito, e eles dão todas as datas, 2010, 2014, 2018. Então, diz que acontece cada 4, 5 anos, e cada vez que cai uma surpresa, todo mundo gosta, né? Depois de 8 meses de seca, cair um pouco d'água é uma coisa bem-vinda, né? De modo que nos locais onde choveu, foi marcada uma queda de 4 graus na temperatura, o que é muito agradável, né? Muito bom. Na hora que a gente está com 30, 30 e tantos graus, agora aqui estamos com 32 graus. Quer dizer que seria bem agradável se aqui caísse uma chuvinha. Existe uma previsão dessa para o centro de Israel? Não, nunca houve um caso 4, 5, 10 anos atrás? Não, por enquanto não tem previsão nenhuma de chuva. De modo que foi muito agradável, foi muito bonito ver a chuva caindo, mas acabou. Acabou a chuva. Acabou a farra. Agora, o segundo tópico de hoje foi a morte do rabino Shalom Cohen, com 91 anos de idade, que foi desde a morte do rabino Yosef. Ele foi o líder espiritual do Chas, que é o partido religioso dos Sefaradim, que tem um partido separado, né? E ele era considerado um dos maiores conhecedores da Torá dessa geração. Diz que ele era um homem muito entendido, muito inteligente, muito discreto, nunca se projetava em público, não fazia questão nenhuma de ser falado, nem filmado, nem fotografado. Era um homem simples, mas muito inteligente. E dizem os que
estudaram com ele. Ele era da Yeshivat Porat Yosef. E de lá saiu o enterro, e que saiu às 14h, e tem milhares e milhares e milhares de pessoas, de modo que o trânsito em Jerusalém está completamente numa balbúrdia total, muitas ruas fechadas, ruas principais, o acesso a lugares muito importantes está tudo parado, e a polícia pede às pessoas que não têm o que fazer em Jerusalém que não venham para Jerusalém, que é para não piorar a situação, porque esse enterro vai levar horas, de modo que eles calculam que até hoje, sim, começou às 2h, agora são 3 e pouco. Eles acham que isso vai se estender até 6, 7 horas da noite, até que todo mundo que tenha que discursar na beira do túmulo, né, discurse antes, quando tem aquela entrada antes de ir para o local onde está a sepultura, o corpo é exposto, não, e as pessoas falam. E como ele é uma pessoa de muita projeção na vida religiosa do país, logicamente, muita gente vai discursar. De modo que isso está acontecendo agora. É o enterro do Rabino Shalom Cohen. E temos uma nova tensão aí, né? Hoje, o Gantz, que é o ministro da Defesa, nós estamos sabendo e já comentamos que está em andamento muito adiantado um acordo para delimitar as águas econômicas de Israel com o Líbano, e a ONU e os Estados Unidos estão ativos nesse acordo. É um acordo que Israel já havia aceito os termos, e o Líbano não, por pressão do Hezbollah, que ao Hezbollah não interessa que haja paz, porque eles só vivem de guerras, de modo que paz é um assunto que incomoda eles, porque eles não se preocupam com a falta de eletricidade, de água, de comida, de combustível, nada é problema deles. E o fato é que já por 2 vezes o Hezbollah mandou naves não tripuladas com a intenção de bombardear a plataforma Karish, que é a mais próxima, está exatamente no limite entre Israel e o Líbano, e Israel bombardeou, quer dizer, derrubou esses drones, e eles e também até o navio da Marinha atirou foguetes, e eles não conseguiram bombardear. Agora, ele declarou que não é só o Karish, são todas as plataformas de gás que tem costa de Israel que são alvos, e ele está pronto para defender a soberania e os direitos do Líbano de explorar o gás, e que Israel se apodera, logicamente. De modo que, com a proximidade da assinatura desse acordo, que pode acontecer nas próximas 24, 48 horas, então o Hezbollah tem que mostrar que ele faz alguma coisa, e a primeira coisa que ele faz é ameaçar de bombardear, novamente tentar bombardear, porque ele ainda não conseguiu bombardear. E o Gantz respondeu que, se eles fizerem alguma tentativa, Israel vai responder de uma forma definitiva, quer dizer, para não ficar o tempo todo esperando que eles resolvam o que vai acontecer no norte de Israel. Que, como Israel fez agora no sul, que não esperou que a Jihad atacasse, e sim, Israel tomou a iniciativa de atacar para impedir que eles tomassem
alguma atitude mais séria com relação a Israel. A mesma coisa o Gantz disse que pode acontecer com o Hezbollah. Se eles tentarem, ou for uma ameaça muito próxima da realidade, que isso pode se desenvolver no caminho de um conflito entre Israel e o Hezbollah. Logicamente que Israel não diz que é com o Hezbollah, é com o Líbano. Porque o Hezbollah não é um país, não é um governo, é uma organização terrorista, mas eles têm parlamentares no parlamento libanês, mas existe um governo libanês, existe um presidente, existe um primeiro-ministro, ministro da Defesa, de modo que Israel não tem diálogo com o Hezbollah, e sim com o governo libanês, de modo que hoje o Gantz fez uma declaração clara quais são as intenções de Israel no caso do Hezbollah tentar atacar as plataformas de gás nas costas de Israel. Ai, Ruth, isso não termina, né? Quando não é com um, é com o outro, né? É isso aí. E emendando aí, já que estamos falando do Hezbollah, vamos falar do grande fornecedor de bombinhas do Hezbollah, que é o Irã, né? O Irã é o fornecedor de tudo. O Irã já há 2 semanas que está se anunciando que houve uma mudança sensível nas negociações entre a Comunidade Europeia, de facto, e os Estados Unidos, não senta na mesa, mas opina, e é um fator mais importante, inclusive, do que a própria Comunidade Europeia, e de que o Irã está entendendo que não tem saída. Se ele não entrar num acordo e não aceitar determinadas coisas que são importantes demais, tanto para os Estados Unidos como para a Comunidade Europeia, que não faz chegar em nada. E os países vão ter que aumentar ainda mais as sanções contra o Irã, de modo que o Irã está voltando atrás. Por exemplo, eles estavam fazendo uma absoluta questão que os Estados Unidos retirasse aqueles guardas da Revolução, que é uma organização terrorista, que faz parte do exército do Irã e que domina lá a Síria, toda a fronteira norte com Israel, até o Líbano, de modo que os Estados Unidos colocaram esse exército na lista negra, na lista das organizações terroristas, bem como a Comunidade Europeia. E uma das exigências do Irã era que retirasse esses guardiões da Revolução dessa lista. Agora, eles voltaram atrás. Já aceitam o que os Estados Unidos estão falando e o que a comunidade está falando. A mesma coisa com relação a ações militares através do Hezbollah e através dos soldados do Irã, que sob esse título de guardiães da Revolução, eles estão na Síria, dominando lá toda a parte norte, fronteiriça com Israel, até Ramat Golan, que aí eles querem garantir uma continuidade territorial e ser fácil para eles, em caso de conflito, transferir todo o material de guerra que eles, passando pela Síria, chegam ao Líbano para alimentar o Hezbollah, também no Líbano. Foguetes, explosivos, e tudo que você quiser, inclusive os drones
porque o Hezbollah não fabrica nada disso, recebe tudo isso do Irã. De modo que, se essas coisas se adiantarem, está muito próximo à assinatura. Este acordo, tal como o Irã agora está aceitando, é exatamente o que era em 2015, quando o Obama não aceitou e depois o Trump saiu, rompeu a assinatura do tratado e ficou na estaca zero. Isso também Israel estava influenciando demais, que Israel via nos termos desse acordo um perigo permanente para Israel. Do ponto de vista israelense, a única coisa de retirar ou de não retirar os guardiães da Revolução da lista, para Israel não faz a menor diferença. Não, como não fizesse mais nada. E com isso, se eles aceitam isso, então a comunidade europeia e os Estados Unidos, eles amaciam as sanções econômicas. Se melhora a entrada de dinheiro no Irã, onde é que ele vai empregar? Não é nem na educação, nem na saúde do povo, é em mais armas que ele vai fornecer para a Síria, para o Hezbollah e para todas as organizações terroristas, o Hamas, o Jihad, tudo que eles apoiam e eles mantêm, eles pagam por tudo isso. De modo que, para Israel, é uma situação difícil. Nós voltamos exatamente para o mesmo ponto onde estávamos quando Trump rompeu a ligação com essa comissão e os Estados Unidos abandonaram essa comissão de conversações. E agora, o atual governo Biden está muito disposto a aceitar. O chefe do Departamento de Segurança Nacional de Israel está agora nos Estados Unidos, exatamente falando sobre isso, para defender o ponto de vista de Israel, que o Biden, como dizem aqui, ele não está disposto para conseguir paz com o Irã e com o Líbano e com a Síria e com todo o resto do mundo árabe. Ele não está disposto a meter as mãos muito fundo nesse caldo da causa palestina. Ele está cansado de guerras, disse o Biden. E a saída deles do Afeganistão já foi uma demonstração de que eles podem atuar à distância, como eles mataram quem eles queriam matar, do Daesh, e para eles isso chega. Eles não estão na situação de Israel, nem é preciso voltar a explicar, porque eu já falei nisso muitas vezes. Mas essa é a situação atual, em breve, deve ser assinado, vai ser bom, única e exclusivamente para o Irã. Numa situação que não fosse assinado isso, o que aconteceria? O que está acontecendo já? Eles estão... O que está acontecendo é que não está bom, porque, de uma certa forma, essas sanções estão causando ao governo do Irã problemas, porque eles não conseguem se manter. Tem um povo, tem um governo para dirigir, não é só cuidar de terrorismo internacional. Eles não param, eles tinham que ir para a Turquia também, que é país amigo deles, e mandar para lá terroristas para catar israelenses. Essas obsessões são muito problemáticas, porque escapa de todo o raciocínio lógico que uma pessoa pode ter observando, analisando esse problema. É o ódio, né? Aquele ódio gratuito que a gente sempre fala. Né? De modo que a gente volta a estaca zero. No momento que eles assinam esse acordo, para Israel é voltar a estaca zero. Bom, vamos ver o que vai ser, né?
Vamos ver se Vamos acontece ver o alguma que coisa vai ser. diferente para ser dessa maneira. É um Bom, caso sério. e falando Sim. em terrorismo, a gente pode falar sobre as mulheres, né? Sim, Palestinas. isso como se diz, um adendo, que é uma coisa completamente fora natural. Tem uma cidade palestina, Calquília, uma cidade grande, aqui ao lado, eu daqui vejo da minha janela, eu vejo Calquília. É uma cidade palestina bastante desenvolvida, grande, e normalmente também não há problemas, nem na fronteira com Israel, nem com nada. É gente que quer viver bem, ficar em paz. E tem uma passagem, não é, entre Israel e Calquília, que pertence à autoridade palestina. Não é aberto. Normalmente, os palestinos não podem entrar em Israel por essa entrada. Existem outros postos de entrada em Israel que são controlados pelo exército, pela polícia, etc. E esse não é, que é uma cidade pacífica. E justamente nesse posto passa um carro, e tudo que é palestino tem que ser examinado. Não vai passar um carro e entrar em território israelense sem examinar o carro. Se aproximam do carro, estão sentadas 3 mulheres jovens. 3 mulheres jovens. Ok, então vamos examinar. Saia, faz a palpação, tem soldadas, né, para tocar nelas, não homens, e abrem a bagagem do carro. Quando abrem a bagagem do carro, eles veem lá uma submetralhadora, um tipo que se chama Carlo, que é uma fabricação caseira, não é uma arma boa, realmente, mas tinha bastante balas, e tinha explosivos, tinha tudo que você precisa para fazer uma boa escalada e cometer um ato terrorista. Logicamente, elas foram detidas, levaram as armas, foram levadas para interrogatório, o que essas armas estão fazendo no carro delas, evidente o que elas queriam, e nas respostas que elas deram às primeiras perguntas, não dava para pensar sequer que elas tinham imaginado de fazer um atentado suicida. Não, ninguém ali estava com vontade de se suicidar, nem de ser, como é que se diz, vítima em defesa dos direitos palestinos, não era isso. Depois de muita conversa, ficou averiguado que elas estavam querendo sair de casa. Provavelmente vivem num ambiente de muita pressão, de muita proibição. As mulheres que vivem em famílias que são muito religiosas, elas não têm direito a nada, elas não podem escolher o marido, elas têm que casar com quem queira, com quem os pais decidam, e apanhar e serem assassinadas, que o assassinato de mulheres palestinas continua subindo, de modo que imaginam que elas queriam era fugir de casa. E a prisão em Israel era melhor. A prisão em Israel é melhor do que a prisão domiciliar delas. Exatamente. Então, agora entra psicólogo, assistente social, e ver como é que elas estão presas, evidentemente, mas tem que ter agora, como elas não podem ser acusadas de ato terrorista, simplesmente elas podem ser acusadas de porte de arma ilegal e tentar entrar ilegalmente em Israel, que já é bastante. Aí tem que levar a juízo e ver o que o juiz diz, se elas podem ficar em prisão domiciliar até que tenha um julgamento, até que tenha um termo de acusação. Tudo isso aconteceu agora há 2 dias, de modo que esse processo judicial, principalmente
com palestinos é bastante demorado. Tem que ter advogado para elas de defesa, provavelmente elas não têm dinheiro para pagar advogado, então vai ter que dar advogado da promotoria pública, que é Acho que para elas, quanto mais tempo ficarem presas, melhor. Gente, a que ponto que chegamos? Para você ver até que ponto se chega. O sofrimento da mulher muçulmana realmente é muito triste. Muito triste. Muito triste mesmo. Então, isso foi uma coisa nova no panorama de terrorismo em Israel. Terrorismo uma faceta nova. Bom, agora vamos falar sobre a embaixada, né? Na Turquia. Na Turquia, sim. Como eu falei da outra vez, e você apontou muito sabiamente que ele é dúbio, que ele tem vários polos, e não dá outra, né? Então, agora, existem muitas coisas que um governo provisório não pode fazer. Uma delas é nomear o embaixador novo para um posto novo, porque daqui a pouco mais de 2 meses tem eleições, e a escolha de embaixador pode ser analisada como uma escolha política, porque quem escolhe, geralmente, existe o Ministério do Exterior, que eles sugerem, eles apontam que tem os diplomatas de carreira, que eles têm direito a trocar, a mudar, ou novos que entraram na carreira, mas o primeiro-ministro pode também fazer uma escolha se o país, né, para onde vai ser determinado o embaixador, é alguma coisa de interesse político, que tenha muita importância. Então, nesses casos, também o primeiro-ministro pode indicar. Mas esse problema do governo provisório não permite também isso. Mas, no caso específico agora, o Ministério do Exterior disse que há 1 ano e meio está lá em Ankara uma diplomata de carreira que ela está fazendo os serviços de interesses diplomáticos. Como não existe embaixada e não existe também consulado, então tem um escritório que cuida dos interesses diplomáticos de Israel na Turquia. E está há 1 ano e meio nesse cargo, lá em Ankara, Irit Lilian, que é uma diplomata de carreira, ela tem 60 anos de idade, é uma pessoa que já serviu em vários países importantes, e ela já está lá. Não precisa ninguém escolher, é só mudar o posto dela de quem cuida dos interesses para ser embaixatriz. De modo que Israel, desse ponto, está muito fácil designar o embaixador para a Turquia, já tem a pessoa que está lá há 1 ano e meio, mantém umas relações excelentes com o gabinete do presidente Erdogan, então, tudo bem, da parte de Israel. O problema é que aqui em Israel existem muitas dúvidas com relação ao embaixador que provavelmente já está sendo indicado pelo presidente, não pelo Ministério do Exterior turco, e que Israel conhece muito bem a pessoa e diz que ele é uma pessoa muito hostil a Israel. Quer dizer que Israel não está recebendo, quer dizer, ele deve vir dentro de 1 mês, 1 mês e meio,
que é a data prevista, mas se não mudar nada e ele ficar, então Israel já sabe que será um embaixador hostil. O que é um embaixador E hostil? é um embaixador que ele é antissemita. Mas como é que um antissemita vai morar em Israel, Ruth? Mas acontece que quem resolve isso é o Erdogan. Você mesmo disse que ele é um homem que tem vários povos, ele é duro. Mas Então, esse é o entender. Ele quer ter relações com Israel, relações diplomáticas com Israel. Ele quer, porque isso tem muitas vantagens. Principalmente tem muita vantagem econômica por causa desse problema, que eu já falei uma vez, do gasoduto, que ele quer que passe pela Turquia, para ele poder ser fornecedor de gás para a Europa. Certo. Agora, então, por que está com tanta pressa de fazer tudo isso? Agora, de repente, por causa do problema na Ucrânia. O gás da Rússia e da Ucrânia não está mais chegando na Europa. E tem alguém, Israel, que tem muito gás para fornecer, mas tem que ter por onde passar para chegar na Europa. E a Turquia está aqui do lado. A Grécia também quer. Mas para a Grécia, conosco não tem problema, nós temos relações excelentes com a Grécia. Agora, a Turquia é muito maior, muito mais importante. Então, o que ele faz? Ele não pode deixar que tudo fique bom. Ele quer garantir que o embaixador que virá para Israel não vai ser amigo de Israel. Não vai ser amigo. Ele vai ser um embaixador difícil. Quer dizer, ele vai prestar declarações, muitas vezes hostis, a cada passo de Israel. Quer dizer, se acontece, por exemplo, que daqui a 2 meses tenha esse problema com o Hezbollah no norte do país por causa do problema de gás, ele não vai deixar passar isso em branco. Ele vai falar, ele vai anunciar, ele vai mandar... É obrigado a ouvir isso e... Olha, por tudo isso? Não aceitar um embaixador que foi indicado pelo presidente é uma ofensa que talvez não tenha depois volta. Não, eu entendi, mas eu estou falando, se o cara começa aqui a falar coisas absurdas, Israel tem que ouvir isso sem poder falar nada. Israel pode chamar o embaixador, quer dizer, o ministro do exterior, pode convidar o embaixador para uma palestra, uma conversa de esclarecimento. Mas Israel tem que ir com o embaixador, com quem estiver, com luvas de seda, porque senão vai outra vez voltar atrás. De modo que é a tal história de que você não sabe se engole ou se cospe, que de qualquer maneira está ruim. Está ruim, é indigesto. Indigesto, pois é. Porque todos aqui de Israel conhecem o dito, quando foi publicado o nome dele, que era o candidato do presidente Erdogan para vir para Israel. Todo mundo aqui conhece o dito hoje. Triste. E por falar em divergências, assim, conflitos, também está acontecendo agora com o Egito, que nós estávamos numa paz tão boa agora com o Egito em matéria de segurança, em matéria de turismo, não que eles mandem turistas, mas os nossos israelenses, até em El Arish, no Sinai, tudo livre para israelenses. Por que o Assisi está aborrecido agora com Israel? Porque ele serviu de mediador no cessar-fogo entre Israel e a Jihad. E eles foram muito ativos e muito positivos. Quer dizer, que eles conseguiram realmente fazer muita coisa boa em pouco tempo. E eles dizem que 2 dias depois do cessar-fogo, Israel já estava na Judeia e na Samária, quer dizer, em Shem e em Hebron,
catando lá os terroristas e aprisionando, e tiveram mortos e feridos. De modo que então ele disse que o Egito serve de mediador para terminar uma guerra, e Israel continua fazendo a mesma coisa. Quer dizer, todos os amigos de Israel se sentem no direito de dizer a Israel como é que vai se governar, o que vai fazer, quando Mas é que... pelo acordo, Israel... Dá normas para nós. Mas no acordo, exatamente, tinha uma cláusula que Israel teria que parar de... Não teve esse acordo. Não. O acordo era para cessar fogo. Cessar fogo, pois é. Inclusive porque eles queriam uma cláusula que Israel não pegaria mais nenhum líder desses grupos. E Israel não aceitou isso. Não aceitou. Então, o que ele está reclamando? Não aceitou. Ele tá reclamando. Agora, então, porque o Jihad, quem é que Israel está procurando lá em Shem? A Jihad. Porque a Jihad em Israel está mais forte do que em Gaza. Então, o que Israel vai fazer? Tem que continuar fazendo o que está fazendo. E aí o Egito vem e diz que não. Então, minha filha já está lá na... A gente faz o seguinte, a gente manda eles todos para lá, para o Egito, para eles cuidarem deles. Olha, eu te digo, é um caso sério. O chefe do Serviço de Informações daqui de Israel já foi lá para o Egito para conversar com o chefe do Serviço de Informações do Egito, e que o que se comenta aqui é que existe uma parte que eles chamam o radar. É uma coisa, o que está acima do radar e o que está abaixo do radar. Então, acima do radar está isso, que o presidente Al-Sisi fala que Israel fez, que aconteceu, e que eles então estão aborrecidos com Israel. E abaixo do radar tem as relações íntimas entre os serviços de segurança israelenses e os serviços de segurança egípcios, entre o serviço de informação israelense e o serviço de informação. Íntimas, relações excelentes, todo dia, todas as horas do dia, eles estão em contato, eles estão interessadíssimos nessa situação, por causa do problema de terrorismo no Sinai. Então, o Egito está muito interessado nas informações de Israel, e disse que esse relacionamento com esses profissionais, como os daqui de Israel, é corretíssimo, excelente. E que o Al-Sisi também é uma pessoa muito legal, mas ele é um camarada frio. Ele vê em tudo os interesses do Egito. Ok. Israel vê os interesses de Israel. Ele defende os interesses. Agora, se cada passo que Israel faz dentro dos territórios chamados conquistados, ou que está dentro dos limites da autoridade palestina, não é Egito. Não tem nada a ver com o relacionamento de Israel e Egito. É aqui dentro de casa. De modo que dizem que aqui os grandes jornalistas, comentaristas, todo mundo escreveu que é um masberon. Masber é crise, masberon é na linguagem de ridicularizar as coisas, minimizar, né? É uma crisezinha, não é uma crise, é uma crisezinha que vai passar dentro de alguns dias. Ninguém está com medo disso, mas, a propósito, que falamos de tensão, aí não basta com o Líbano, tem que ter no sul também, com o Egito, mas isso não pode nem comparar. Bom, então agora vamos passar para a parte que você mais gosta. Política. Vamos lá, vamos falar da política. Continua esse negócio todo de formar as listas
de fazer as eleições primárias. Só quem fez, por enquanto, foi o Avoda e o Likud. Existem partidos que não fazem primárias, como a Baeta Yehudi, do Lieberman, o Kahol Lavan, o Yesh Atid, esses não fazem primárias. Os líderes escolhem e fazem a lista de comum acordo com os que estão apoiando-os. Agora, mas o Meretz vai fazer amanhã, vai ter amanhã, e que o Meretz estava balançando também se ultrapassa a linha negra ou não, estava balançando. O 4, 5 deputados. E tem 2 candidatos, um é o Yair Golan, que é uma aquisição nova do partido. Ele foi vice-chefe de Estado-Maior, um homem sempre muito atuante, assim, muito, aqui chama Lohmani, que ele luta sempre... Hã? Influente, não? Não. Lohmani é quem está sempre lutando por ideias para mudar as coisas. Não é uma pessoa que aceita o status quo, ele está sempre procurando modificações, e ele realmente tem uma atitude bem da esquerda de Israel, da esquerda sionista. E a outra candidata é a Zehava Galon, que ela foi durante muitos anos, ela foi a secretária-geral do Meretz, foi deputada durante 16 anos, uma pessoa seríssima, muito positiva, muito eficiente, inteligente, uma mulher brilhante. E ela tinha saído, alguns anos atrás, da vida política, porque ela chegou a uma idade, ela está com 67 anos, tem uma aparência excelente, parece muito jovem, e ela disse que chega, ela contribuiu, tem uma geração nova, que venham outras forças e que ela não tem que envelhecer no partido, e já tinha netos, queria viver com a família, direitos que ela tem. E agora, quando o Horowitz, que era até agora o ministro da Saúde, era também o chefe do partido, ele pediu demissão do cargo, a Tamara saiu também, 3 da liderança da antiga Meretz saíram juntos, agora em véspera de eleição. Então, a Zahava Galon foi a meta dos eleitores do Meretz, e pediram, e foi muita gente falar e dizer em público que ela tem que salvar o Meretz, que não tinha ninguém para se candidatar frente ao Yair Golan, que é novo. Ele, a primeira cadência dele de deputado foi agora, nesse governo, que ficou 1 ano, e ele era deputado do Meretz, porque antes ele estava ainda naquela fase de deixou a farda e não pode assumir nenhum cargo político, são 3 anos e meio, 4 anos, e você fica assim, sem poder fazer nada. E ele é uma pessoa que é exatamente o oposto dela. Ela vai dizer, de uma forma muito mais educada e muito mais leve, que ela é a favor de um Estado palestino, sem dizer Estado palestino. É tudo uma questão de retórica, porque todo mundo sabe qual é a meta, qual é o partido, como o Meretz, eles têm uma linha ideológica que não mudou nesses anos todos, como a Avoda, que tem uma linha que é ideológica. Agora, tem outros partidos aí que você não sabe. Por exemplo, todo mundo fala que o Kahol Lavan
apareceu com o Gantz, não é? Antes das outras eleições, e ele fala um país democrático, judaico, nacional, PPP, respeito aos direitos. Sim, mas qual é a ideologia do Partido Kahol-Lavan? Eu não sei. Como eu também não sei qual é a ideologia do Yesh Atid. Eu sei que é um partido de centro. Sim, mas qual é a tua linha ideológica? Não tem. E agora juntou o Gadi, não, como é que chama? Esqueci o nome dele também. Cabeça o Gadi. Eisenkot, que entrou agora junto com o Guidon Saar e o Gantz para correr as eleições, e ele já disse, ele afirmou também, quando ele aceitou, que ele aceita, agora não dá tempo de fazer nada, porque até o dia 15 de setembro as listas fecham. As listas, você tem que fazer tudo depressa, não dá tempo de começar a organizar agora eleições primárias, porque é um partido novo. Ele exigiu que o Saar saísse do partido dele, o Gantz saísse do partido dele e fizesse um partido novo, que é essa Mahané Mamlahti. Então, não dá tempo, mas ele se comprometeu de que ele vai, depois das eleições, cuidar disso, que em um ano vai ter um partido com direção, com diretrizes, com um serviço certo de administração, com a assinatura de membros que vão ter direitos a votar e a ser candidatos, de modo que a situação é que, nas últimas pesquisas, com a entrada do Eisenkot, esse partido aumentou para 14. Nossa! Uau! Muito bom. De modo, mas, assim, qual é a linha? Eu falei na semana passada, não precisa voltar, o que ele disse com relação ao Estado palestino, quando foi perguntado. Eles não vão dizer nada disso. Assim, claramente, fica tudo submisso, subentendido. Fica tudo sob o radar. Uhum. E as pessoas de bom senso que entendam. Concluam, que entendam qual é a linguagem. Sim. Com relação a Shaked, ela até agora estava numa situação, continua uma situação que está ela e mais um, e não consegue votos nas pesquisas para ultrapassar a linha de conseguir entrar na Knesset. Agora ela fez uma brilhante aquisição. Ela trouxe para ser o terceiro lugar da lista dela o filho do Hanan Porat. Ele se chama Amitai Porat. Ele é da Tzionuta Dati, quer dizer, o sionismo religioso. Ele foi, durante alguns anos, ele foi secretário-geral dos kibbutzim religiosos, que estão separados do movimento kibbutziano. E o pai dele, Hanan Porat, ele foi o criador, ele não está vivo, ele morreu jovem, do grupo Gush Emunim, que nos anos 60 fez aqui um balagan, um problema das colônias. Um homem sério, muito culto, mas era um revolucionário, né, nesse aspecto, contra todos os governos, contra todo mundo que não fosse a favor de aumentar cada vez mais as colônias, se expandir o território de Israel, na Judéia, na Samária, e tudo que fosse terra de Israel a Aticá, o que era Israel antes, sem levar em conta a existência dos árabes palestinos. Mas ele era um homem ele foi deputado,
muito tempo, e esse filho dele agora entrou na lista. Isso eu acho que vai fazer uma reviravolta e muita gente da Sionuta Datit, que até agora não tinha essa opção de votar com a Shaked. Eu tenho certeza que dentro de mais alguns dias vai se fazer novamente interrogação pública e nós vamos ver que ela vai aumentar muito. Ele vai trazer muitos votos dos colonos e dos kibbutzim religiosos. E quem fez também uma grande reviravolta foi o Itamar Ben-Gvir, da Otzma Yehudit, que resolveu que vai correr sozinho, que não vai fazer coalizão com os Smotrich, e ele trouxe agora também para a lista dele o neto de um ex-rabino-chefe de Israel, o rabino Elial. E esse rapaz, Amihai Elial, ele também é do seio, do núcleo do que é a ideologia do partido dos Smotrich. E a Shaked conseguiu tirar de lá e trazer para ela. Quer dizer, em matéria de política, onde se diz que na política, tudo é possível. É verdade. Tem um caldeirão aí de opções, né, Ruth? E ela conseguiu trazê-lo. Eu acredito que ele também, nessas alturas, os Smotrich vai ter problemas e vai se tornar mais difícil ainda a coalizão com eles, que o Netanyahu está fazendo tudo para conseguir juntá-los, porque vai ser uma dispersão de votos. E se se você não fizer acordo para sobras de votos, são votos que são perdidos. Certo. Então, é um problema sério e a gente vai ver agora até o dia 15, muita coisa vai acontecer, porque vão ter outras primárias em outros partidos, de modo que até o dia 15 vai ter que apresentar a lista final, que até hoje a gente não tem a lista do Likud. Já falaram que no domingo passado ia ter, mas já passou uma semana e não tem lista. De modo que a gente não sabe ainda quem está onde. Eu não sei como é que está o tempo. Agora a gente vai falar para fechar, a gente vai falar da Ucrânia. E o esporte? O esporte vai ficar para quinta-feira. Ah, sim, você falou. A Ucrânia realmente está uma situação que não dá para entender. Acontece que os ucranianos não são um povo que estamos vendo agora, que se rende fácil. De modo que eles estão atacando as tropas russas e estão atacando os pontos estratégicos, quer dizer, que a Rússia depende de transporte para fornecimento de armas, de mantimentos, tudo que precisa. Um exército são centenas de milhares de pessoas que têm que receber abastecimento e eles estão conseguindo bombardear depósitos de explosivos e eles estão fazendo realmente uma oposição muito pesada. Inclusive, eles estão tentando recuperar de todas as formas a parte de Odessa, porque o porto começou a funcionar, como nós falamos, e navios estão passando e levando, né, os grãos que são tão necessários à Europa, aos Estados Unidos, até o Brasil. Precisa da soja que recebiam da Ucrânia. De modo que a situação está muito séria. E ontem aconteceu um atentado na Rússia, da qual morreu a filha
de que se diz que era muito próximo do Putin, né? Desses que são formadores de opinião pública. E a filha dele também era muito importante. E aconteceu que o carro dela explodiu. E ela morreu, logicamente. E os russos acusaram a Ucrânia de ter feito esse atentado. Será? Então, a gente fica numa situação: como é que a Ucrânia consegue entrar quer dizer, agentes da Ucrânia conseguem entrar na Rússia despercebidos? E diz que o camarada que fez esse ato, ele alugou um apartamento, ele saiu da Ucrânia com uma filha dele de 12 anos, alugou um apartamento no prédio onde ela morava. Caramba! Que é para controlar todos os passos dela. Isso é o que diz a Rússia. Não é? A Ucrânia não diz nada disso. Agora, a Rússia aceitar que a Ucrânia, um país que está subjugado lá pelos bombardeios, pelo exército, há 6 meses que a Rússia está tentando conquistar a Ucrânia, e a Ucrânia consegue fazer um ato terrorista em território soviético, alguma coisa está errada. Muito errado. A situação realmente muito problemática é com relação àquela região onde estão os 6 reatores atômicos. Isso é um problema seríssimo, seríssimo. Problema seríssimo que a Ucrânia está pedindo intervenção da ONU, porque é impossível admitir que a Rússia pensa, existe também um limite, você pode ser... Pode ser ruim. É uma ameaça não só para a Ucrânia, mas para a Europa ali, aquele lado. Para a Europa. É o maior centro de reatores atômicos que tem em toda a Europa. Que horror, que horror. Absurdo. Absurdo. Minha amiga, tudo continua louco, situação. Né? Está tudo louco. Continua tudo igual. Tudo louco. Tudo louco. Bom, a gente no nosso próximo encontro a gente vai falar primeiro dos esportes que eu sei que tem. Está doido para falar aí dessa... Não, na próxima quinta. Não na próxima quinta. Vamos falar do esporte que está brilhante. Ótimo. Aí a gente começa com a boa notícia do esporte e aí a gente vai amenizar um pouco essa situação aí que tá bravo, né, Ruth? Ai, meu Deus. É isso, minha amiga. Obrigada, ok, querida. Mais uma vez. E até. Tá, obrigada. Um beijo para todos, uma boa semana. Uma boa semana para todo mundo.